eu vou falar um pouco mais, vamos dizer assim, eu vou falar um pouco na linha do que tem sido esse projeto Inteligência Artificial e Políticas Públicas, trazendo um pouco pressupostos políticos e epistemológicos que a gente está trabalhando nesse projeto e já os resultados, o balanço de um ano, né, do desenvolvimento de uma ferramenta ChatGPT, da produção de documentos, né, produção de pesquisa empírica, né, para responder às demandas do projeto. Bom, eu queria então começar, no fundo, trazendo para vocês que a inteligência artificial e o grau de disseminação e a regulação, né, com que isso vai se dar, ele é um elemento importante da definição dos cenários futuros de qualquer país, naturalmente, e aí do Brasil também. E aqui é um pouco um certo exercício que a gente tem feito, né, da importância, né, de projetos, né, de incorporação soberana da inteligência artificial dentro da administração pública, em vários setores, né? Então, veja, naturalmente que a inteligência artificial é um dos fatores, existem outros fatores tão ou mais importantes, difícil dizer naturalmente a importância, né? O fato é que ele é também, talvez, de muitos desses fatores, a gente tem vamos dizer assim, alguma possibilidade de controle ou de antecipação, e outros a gente talvez não tenha nenhuma capacidade de controle, antecipação ou de influência, né? Como é, por exemplo, o jogo geopolítico mundial, né? Enfim, o posicionamento dos Estados Unidos, o Norte, a China, o Sul global, do qual o Brasil faz parte, as mudanças climáticas, suas consequências. Enfim, o ritmo de regulação ou não do capital digital, financiarização, o presidente Lula, como sempre, né, tem um protagonismo internacional muito forte e tem tentado resgatar algumas agendas que eram importantes lá atrás e estão tendo menos ressonância no ambiente internacional, seja a questão climática, né, como também a regulação desse capitalismo, dessa financiarização, esse capitalismo descontrolado, desregulado, né, que imaginávamos que teria algum tipo de, enfim, algum tipo de controle realmente. Desde os anos 70, a gente tem aumentado a desigualdade, né, a flexibilização, né, de uma série de regras, de uma série de legislação do ponto de vista da atuação do setor do mercado de trabalho, do mercado de serviços. Isso, então, é uma variável fundamental e, naturalmente, combinado com a inteligência artificial, é o que muitos autores têm chamado de datatificação, né? E, portanto, com um poder muito forte de determinação de futuros. E temos outros fatores que têm a ver com um projeto civilizatório, né? Que imaginávamos que estávamos indo bem nessa questão, depois de 3 grandes revoluções, né? Revoluções do mundo, né? No mundo ocidental, a Revolução Gloriosa, a Revolução Americana, a Revolução Francesa e as guerras mundiais. Imaginávamos que pesadelos do passado não seriam recuperados, mas, né, a gente ainda voltou a ter disputa de valores civilizatórios, né, uma contaminação do fundamentalismo religioso e do extremismo de direita que imaginávamos sepultado, né? Na verdade, né, o fundamentalismo religioso sempre foi muito forte, de um modo geral, em alguns países, né? E isso voltou com muita força, e hoje, combinado com o extremismo de direita, né, tem sido muito, muito difícil. E tem alguma coisa que está em algum controle da sociedade brasileira, do governo, que é a retomada e aprimoramento de políticas públicas, que é o que eu chamo de projeto civilizatório. Como qualquer exercício de cenarização de futuro, a gente sempre tem que escolher, né, os eixos, e aí estão um pouco os eixos entre a datificação e o projeto civilizatório. O Brasil pode estar em um desses 3, naturalmente, né? Esse é o exercício que nós fizemos,
quanto o nosso grupo, mas os cenários podem ser múltiplos, né, dependendo do que você elenca. De certa forma, a gente está supondo que mudança climática, né, é uma variável que está muito atrelado à datificação, no sentido da desregulamentação do mercado de trabalho, né? E, portanto, o Brasil ele vinha seguindo a trajetória, né, do projeto civilizatório europeu continental e parou, né, com uma carga fiscal de 30%, 33%, as políticas públicas a meio caminho. E foi importante que fizéssemos isso, né, nos anos meados dos anos 90 até os anos 2015, 2014. Tivemos aí, talvez, 25 anos dos anos gloriosos das políticas sociais brasileiras. Fizemos muita coisa em pouco tempo, né? E, de fato, nesse processo, a ênfase foi na recuperação de grupos sociais, regiões, população mais vulnerável, e isso criou, certamente, muitas disputas nesse processo. Veio o golpe de veio toda a instabilidade de 2013, né? 2016 tivemos o golpeachment, e o fato é que o Brasil começou a partir das eleições de 2018 ir para um cenário, né, que aí a gente chama daquela Los Angeles decrépita do filme Blade Runner, né? O próprio Banco Mundial supunha que o Brasil ia ter uma redução da carga fiscal, ia ter uma carga fiscal de país da Centro-América, né? Num cenário desse, enfim, a política pública ainda tem que existir, mas o que o governo passado acenava era alguma coisa como uma renda universal mínima, certo? Uma desregulamentação toda, mas veio a pandemia, não foi possível implementar esse projeto, mas é um projeto em que os valores públicos são diferentes. É a exaltação da competição, né? O reconhecimento da lei do mais forte, de absolutamente nenhum compromisso com a regulação da mídia social, da inteligência artificial, e, enfim, né? O cidadão é um consumidor com fone celular. Tá? Por outro lado, existe o cenário que eu acho que muitos de nós compartilhamos, né? E que partilhávamos, ou pelo menos a Constituição assim o sinaliza, que é o cenário Shangri-La, né? Enfim, o Horizonte, né? Aquela cidade mítica de Horizonte Perdido, que talvez muitos de vocês nunca tenham assistido esse filme, né? Mas a gente podia chamar de Portugal, né? Enfim, é onde Portugal está, né? Uma carga fiscal de 43%, um sistema de políticas públicas consolidado, mas também com muita disputa, mas com algum princípio que no Brasil já foi importante, né? O princípio esquecido da fraternidade lá da Revolução Francesa, de alguma forma foi retomado, né? E, né, com algum controle, como na Comunidade Europeia, da regulação da inteligência artificial, e, de fato, o cidadão com RG. Então, na realidade, isso depende da sociedade brasileira, né? Em certa medida, porque, como vocês sabem, as políticas públicas elas vão sendo moldadas, elas vão sendo fortalecidas ou enfraquecidas em função dos 3 vetores estruturantes, né, já, enfim, muito estudados na ciência política, que é o arcabouço institucional. No caso brasileiro, a gente parte de uma Constituição bastante progressista, né, bastante moderna e afinada aos desafios do século XXI. Né? Passamos por um primeiro presidente negacionista, né, que foi o presidente Collor, em relação à própria Constituição, que acabara de ser aprovada em 88, mas, né, felizmente, a partir dos meados dos anos 90, a gente vai recuperando a importância de resgatar, inclusive influenciado pelo espírito do tempo de ideias, né, de maior tolerância, um ciclo importante de eventos das Nações Unidas, e aqui no Brasil também um espírito de solidariedade, de valorização da agenda de combate à fome e das agendas redistributivas que a sociedade brasileira chancelou por 4 eleições, né?
e um ator político, de fato, né, um conjunto de atores políticos que tinham interesses particulares nessa agenda de inclusão social, né, e tem vários relatórios internacionais que enfatizam muito o Brasil como um país, né, que, num curto espaço de tempo, né, conseguiu fazer transformações importantes, inclusão econômica, desenvolvimento econômico, em termos de crescimento de empregos, né, sustentabilidade ambiental em regime democrático. Né? Bom, essa era uma realidade, né, que eu, em boa medida, até os anos 2013 e 2014, mas um quarto a informação algorítmica, né, passou a ter um poder de determinação muito forte. Se autonomizou a informação algorítmica, entendida como fake news, né, ou como produzida por mídias sociais, ou mesmo a informação algorítmica dessa crescente onda de inteligência artificial. Então, a informação algorítmica não é necessariamente perversa, depende, né, do grau de regulação. Tanto é isso que nós temos, né, se a gente classificar essas ferramentas, a informação algorítmica entre dois eixos, entre a liberdade de expressão e o discurso do ódio, né, tá certo? Nós vamos ver que o GPT 3.5, em junho de 2023, como nós medimos, aplicamos um teste de posicionamento político, a gente poderia dizer que, né, eles são ferramentas, ele se apoia, em boa medida, em fontes de informação com alguma credibilidade, com alguma consistência, né, o que o posiciona numa condição muito diferente, por exemplo, do Twitter ou do X, né, onde o discurso do ódio impera, não é? Tá certo? Sem qualquer regulação, só piorou, na verdade, depois da aquisição pelo Elon Musk, né? A gente tem visto exatamente isso e se baseia muito no anonimato, desconhecimento da credibilidade das fontes. Então, realmente, né, a informação algorítmica depende muito de como a gente vai regular isso, porque se a gente tiver ferramentas como, por exemplo, o GPT, que nesse artigo que foi publicado na Terapia Política, em que nós vamos assim, avaliamos, fizemos as perguntas do teste político de 8 valores do MIT, né? Está lá descrito, e o perfil, né? O perfil do GPT é o perfil de um liberal americano, que é um liberal muito diferente do liberal brasileiro, né? Eu diria assim, quer dizer, que o GPT é um eleitor do Partido Democrata Americano. Né? Realmente ele não é trampista, porque ele acredita na mudança climática, ele acredita, né, que realmente o mercado precisa ter algum tipo de regulação. Enfim, ele tem algum perfil, de fato, mais progressista do que conservador em termos de valores. Então, a inteligência artificial, como disse Thelma, ele vai reproduzir, né, os seus posicionamentos, as suas respostas dentro daquilo que é a fonte de aprendizado nesse sentido. Então, a gente não pode ficar iludido de que de que outras inteligências artificiais completamente, vamos dizer assim, dominadas por fontes de informação, discurso e produção, inclusive acadêmica, de qualidade questionável, possa ser oferecida dentro do mercado. Né? O fato é que a gente também já vinha trabalhando numa perspectiva de que é preciso superar essa perspectiva supostamente neutra, tecnocrata e, né, pretensamente acima do bem e do mal, que é as políticas públicas baseadas em evidências. Né? Na verdade, as políticas públicas, elas são, no Brasil ou em qualquer lugar, são baseadas em valores. Tá certo? As evidências não são neutras, as evidências respondem aos valores de quem as escolhe, né? Tá certo? Num contexto de austeridade fiscal, as evidências mobilizadas são muito diferentes em um contexto de compromisso com a responsabilidade social, com a dignidade humana. Então, a gente recentemente lançou aí, inclusive na ENAP, o livro
políticas públicas baseado em valores, evidências, informada por inteligência artificial, onde a gente mais ou menos apresenta esse quadro, reconhece que o contexto de operação das políticas públicas hoje depende desses quatro grandes macroevidências, tá certo? Que, de alguma forma, condicionam outros quatro tipos de microevidências em termos das políticas públicas, né? E, naturalmente, o peso dos valores é fundamental, né? Quer dizer, o arcabouço institucional brasileiro, felizmente, ele bebe na fonte, e aí são vários autores que revelam isso, né? Essa importância de que o Brasil, como vários outros países europeus que fizeram sua Constituição depois da Segunda Guerra Mundial, né, se remeteram à Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma série de convenções internacionais. A nossa Constituição é baseada na Constituição Portuguesa de 74, que era também uma Constituição libertadora do regime militar, autoritário de Salazar, e, no nosso caso, do regime militar. Então, nossa Constituição preza valores como dignidade humana, justiça social, cooperação, equidade, moderação, solidariedade, sustentabilidade ambiental, né, respeito à diversidade, transparência, enfim, temos uma Constituição que, de fato, serve de inspiração para para as nossas políticas. As nossas políticas são desenhadas segundo esses princípios e, portanto, as avaliações precisam, né, de alguma forma, dar conta precisam estar inspiradas nesses princípios. Se o desenho é político, né, valorativo, a avaliação também tem que respeitar esses condicionantes políticos valorativos que estão no desenho das políticas públicas, né? Está aí, enfim, a Constituição, o artigo 3º, né, o compromisso. Nós estamos na República Federativa Brasileira com um pacto de construir uma sociedade livre, justa, solidária, o princípio da, né, fraternidade, né, promover o desenvolvimento, erradicar a pobreza, a marginalização, promover o bem de todos, sem preconceitos, né? Então, enfim, qualquer processo avaliativo e qualquer inteligência artificial, mecanismo de inteligência artificial que vá se usar no Brasil, ela tem que estar de acordo, né, com esses princípios. Tá? Enfim, política pública, e eu acho que isso é muito importante, porque a gente precisa também promover algumas viradas cognitivas na academia e na sociedade brasileira. Porque política pública continua sendo entendido e sendo formado, né, nas universidades, como em muitos manuais, como ações, vamos assim, né, como, vamos assim, como um mal necessário, ou como solução de problemas de ação coletiva, como se vivêssemos aqui num grande condomínio, quando, na verdade, exatamente pelo arcabouço institucional brasileiro, a política pública é atendimento de demandas coletivas, não é? Para atendimento de um projeto civilizatório, que é a nossa Constituição, adequada à complexidade do século XXI. É tão simples quanto isso. É olhar os artigos lá, o 3º, o 5º e o 6º da Constituição, é mais ou menos isso que a gente discute no livro e também, né, no Nexo Políticas Públicas. É preciso também superar essa perspectiva na avaliação e no entendimento no setor público de que política pública não é mal necessário, é atendimento, sim, de demanda normativa, e que a avaliação não é uma etapa de legitimação do programa, né, como preconiza o ciclo clássico. O ciclo clássico das políticas, ele é interessante, ele é didático, ele é muito criticado, mas, né, todos nós acabamos usando, né, nas primeiras aulas aí de políticas públicas. Mas eu acho que a gente precisa entender o Brasil na situação de Bacurau, né, aquele filme Bacurau, aquela cidade perdida lá daquele filme, tentando, né, virar, enfim, uma sociedade mais justa, mais fraterna. A gente tem que entender a política pública como uma espiral, né, certo? Onde a implementação é processo, ela produz informação exatamente para o aperfeiçoamento das políticas públicas. Também isso está discutido, né, num texto específico, não tenho muito tempo para desenvolver com vocês. Enfim,
o que tem isso tudo a ver com avaliação, né? Esses são pressupostos teóricos epistemológicos, e, por que não dizer, né, políticos também, porque estão inspirados na própria, né, vocação e natureza progressista da nossa Constituição. Isso é importante porque nós precisamos reconhecer que as questões públicas elas precisam para muito além das evidências clássicas do movimento do PBE, né? De privilegiar, muitas vezes, estatísticas públicas, né? Ou dados de experiências de avaliações de impacto experimental, ou artigos publicados em revistas científicas, certo? Tá? Não é que isso não seja importante, é importante, mas a gente tem muito conhecimento produzido na administração pública em documentos preparatórios, né? Notas técnicas, chamadas do 0800, microdados de pesquisas encomendadas pelo próprio governo. Enfim, nós temos uma infinidade de outras informações, além do conhecimento tácito de técnicos e gestores, que nunca vai ser, muitas vezes, ser transformado num paper, num artigo, porque as pessoas que estão operando lá, né, lá na ponta não têm tempo para isso, eles estão realmente tentando aprimorar a política pública nesse sentido. Então, a gente precisa de mais contato com a realidade, né, com aquilo que a gente produz e menos impacto no sentido daquilo que a gente imagina como, não é, informação né, importante para a produção da política pública. A gente precisa de menos disciplinaridade e mais transdisciplinaridade nas evidências. Eu acho que a INAP, né, o trabalho que a Larissa faz com o seu time, supera, né, essa visão disciplinar, multidisciplinar, e produz, né, avaliações multidisciplinares, exatamente porque contrata, né, e uma equipe multidisciplinar que interage e produz um conhecimento, vamos dizer assim, mais rico do que a soma simplesmente da visão, né, de relatórios de avaliação específicos. A inteligência artificial nos permite romper os cinturões de fronteira entre as disciplinas e produzir o conhecimento transdisciplinar, algo que realmente nós não conseguimos, né? Por isso que a gente tem, por todas essas fundamentações que eu colocava, começando realmente muito preocupado com o projeto, né, os rumos do Brasil nos próximos anos, a gente veio desenvolvendo esse programa. Esse programa já tive a oportunidade de apresentar em outros fóruns. Ele envolve a construção de um repositório curado, que tem um módulo de conversacional ChatPP que está desenvolvido, aberto, inclusive, para qualquer um de vocês se inscrever, né, e usar mediante uma senha. Ele tem um módulo de geração de pesquisas, porque a gente precisa gerar muito conhecimento que não está documentado, né, enfim, nos anais das universidades, dos anais de congresso científico, e também né, nas revistas e assim por diante. E tem um módulo de Qualifica, que é o módulo por onde tudo, na verdade, começou. Eu e o professor Vicente Rocha, da Federal de Goiás, vínhamos, durante a pandemia, muito preocupados com o projeto de retomada das políticas públicas, que estavam em processo, né, de desmonte, enfim. A gente viu o que foi a má gestão e né, das políticas na área de saúde, o governo federal, né? Ainda bem que os municípios resistiram e tiveram as suas possibilidades de condução das questões, mas a gente estava vendo o desmonte de várias instituições, de instituições como o IBGE, né, que por um triz não realizou o censo demográfico, porque o governo não garantiu os recursos para isso, né, porque para aquele governo as estatísticas, ou melhor, as evidências importunavam. E que bom que nós estamos aqui, porque as estatísticas e as evidências voltaram a importar. É só por isso que nós estamos aqui, tá certo? E me preocupa muito, né, um cenário que, enfim, eleitoral, em que, de novo, setores conservadores, se valendo desse tipo de instrumental das informações algorítmicas, né, mal reguladas, acabem tendo, né,
esse destaque que tiveram aí. Enfim, o fato é que, em maio de 2023, a gente publicou um artigo na Nexo Políticas Públicas, está aí um fórum muito interessante para esses debates todos, se vocês não conhecem. Nós temos um que vai sair na semana que vem, não saiu ainda em outubro, mas vai sair na semana que vem, o balanço de um ano, né, que eu não vou ter tempo para apresentar para vocês, mas é um balanço, esses slides ficarão à disposição de vocês, mas, assim, muito rapidamente, porque meu tempo está acabando, é só para dizer para vocês que nesse um ano a gente conseguiu sair de uma ferramenta do ChatPP que era dependente da OpenAI, tá certo? Onde cada consulta tinha um custo, né, de centavos de dólar, para uma ferramenta, né, ancorada numa dessas plataformas open sources disponíveis, né, que estão sendo disponibilizadas. Na verdade, gostaríamos muito de poder usar uma ferramenta, né, soberana, que com algum grau de pleno conhecimento do, que, né, do código-fonte, mas até que a gente possa dispor disso, né, a gente continuar usando essas ferramentas open source que existem aí. Né? Nós começamos com 800 textos, com os artigos dos últimos 20 anos, 25, 30 anos da Revista do Serviço Público, e hoje temos um repositório com 12 mil textos dos principais eventos científicos do campo de públicas, do campo de meio ambiente, né, e de outros fóruns, procurando garantir uma curadoria atenta no que entra, né, e plural e diversa, né, mas realmente não colocando dentro do nosso repositório de estudos qualquer informação, né, desqualificada da internet, etc. Então, tem esse ChatPP, certo? Eu não vou ter tempo para mostrar aqui para vocês, mas a ideia é que ele seja uma ferramenta para o técnico e para o gestor municipal fazer as perguntas. Por exemplo, quais são as experiências municipais de geração de emprego e renda? É isso que o prefeito quer saber lá na ponta. Né? Ou qual é as principais dificuldades de implementação do educação de jovens adultos? Ou seja, né, é uma ferramenta com muito potencial de disseminação de informações, de estudos, de avaliações, como também de produção, de sínteses, né, de estudos metoavaliativos. Tá? Essa é uma ferramenta que cita a fonte, né, cita os trechos retirados dos textos dessas fontes para compor a resposta e tem uma avaliação que você pode deixar um comentário que vai ser avaliado pela curadoria a cada mês, quando a gente conseguir compor uma curadoria mais estável dentro do projeto. Né? Mas a nossa ferramenta, quer dizer, o nosso projeto não é só inteligência artificial, ele está apoiado também na inteligência humana em políticas públicas. É por isso que a gente está fazendo mapeamento de boas práticas e está desenvolvendo cursos autoinstrucionais, porque ao mesmo tempo que você identifica boas práticas nos municípios, documenta isso, estamos documentando vários programas públicos, federais e municipais e estaduais, hoje estamos em 18, porque a equipe é muito pequena, né? Temos um repositório dentro do CIAP, org.br, né? Vocês podem consultar os programas que existem, onde a gente basicamente faz essa documentação descritiva de programas públicos, porque isso não existe. E o que o prefeito muitas vezes quer é exatamente, olha, como é que funciona o programa Saúde na Escola? Como é que eu faço um programa aqui de inclusão produtiva de população em situação de rua? Né? Não basta só ter o objetivo e o público-alvo, ele precisa entender a engenharia, né, do institucional do programa. É isso que o mapa de processos faz, que é o que a gente tem feito em várias cidades, porque a gente quer pegar esses mapas de processos, tá certo? Essas descrições, esse é o primeiro documento básico que a gente vai fazer, mas tem outros documentos mais sofisticados para alimentar esse repositório, porque isso não é material que tem sido produzido, né? Na verdade, a gente precisa fazer a autocrítica aqui. No campo da avaliação, a gente só produz material sofisticado, né? Material absolutamente fundamental, como esse, que descreve como o modelo lógico ou o mapa de processo, com um documento mais simples ainda, deveria existir para todo programa público, porque ele é a base para poder definir um plano de avaliação.
Você só consegue fazer um plano de avaliação se você conhece como o programa funciona, não é? Certo? Porque um programa não precisa de uma avaliação, ele precisa de um plano de avaliação, né, para a sua espiral, de fato, ser centrífuga. Felizmente, temos um recurso da FAPEG, Fundação de Apoio à Pesquisa, em Goiás, né, que vai ter um volume significativo, que vai permitir que a gente vá em vários municípios de Goiás para identificar as boas práticas, quais são aqueles municípios que conseguiram, por exemplo, ter um tratamento de resíduos sólidos sustentável, um lixo que não virou lixão, ou quais são aqueles municípios que, de fato, têm alguma experiência interessante de melhoria, né, da qualidade da educação do IDEB, né? Enfim, temos também material naquele site de cursos que tem a ver com esse manual que foi a origem de tudo, né, que era o programa de capacitação, tá certo? Exatamente para que os gestores consigam conhecer quais são as normativas básicas, os indicadores, e isso tudo também vai estar, né, dentro do nosso repositório. Bem, o fato é que isso tudo foi possível porque criamos o CIAP, né, uma interação entre a UFG, Unicamp e IBGE, né? Fizemos o planejamento estratégico, explicitamos os valores públicos, a missão institucional, está tudo lá nesse documento. Fizemos mais de, assim, eu diria, dezenas de apresentações desse projeto ao longo desse último ano. Atingimos mais de 2.000 pessoas, né, estimadas em várias universidades, órgãos públicos, cursos de graduação, pós-graduação e etc., né? Órgãos estaduais, prefeituras. E nesse site vocês podem, então, ter conhecimento sobre o projeto e ali em aplicativo, se clicarem ali o Chat PP, no fim da página vocês podem fazer um cadastro para se inscrever, porque o que a gente quer, esse projeto ele precisa chegar nas 510 micro-regiões do país, né? Precisa ter uma instituição de ensino e pesquisa em cada uma das 510 para poder produzir conhecimento nesse sentido. E fica aqui, enfim, aproveito a oportunidade um pouco para falar sobre esse livro, Políticas Públicas, Valores e Evidências, que né, tem muito a ver com todas essas reflexões que eu já vinha fazendo, mas talvez adensadas e motivadas por esse processo que viemos a passar nesses últimos 8, 10 anos de deslegitimação de políticas públicas, desconsideração de valores republicanos, não é? E simplificação do conjunto de evidências que são necessárias para informar as políticas públicas. E existe aí um capítulo, cada um é um capítulo, e existe um capítulo mais modestinho, né? Mas eu não podia deixar de registrar, né, de fato, essas reflexões que o grupo, né, e a participação desse projeto de inteligência artificial já antecipava com relação à potencialidade e, naturalmente, os riscos do uso da inteligência artificial em políticas públicas. É isso.